Livro de Josué, capítulo 1, e o verso 9. Voltei para trás, voltei no 1, capítulo 6 a seguir, mas eu quero fixar no 9 e já achei. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andares. Eu dei de usar iPad para não usar óculos, apanhei aqui hoje. Quando nós começamos a ler o livro de Josué, nós começamos a primeira impressão, ou a primeira marca que Josué deixa, é a respeito do compromisso que ele tem com o seu líder. A Bíblia diz que Moisés, ele separa 12 espias. Nesses 12 espias está escalado Josué e Caleb. A Bíblia diz que esses homens vão espiar a terra que o Senhor Deus tinha jurado dar a eles. Quando os 12 voltam, 10 volta com um relato de desânimo, de medo, um relato desencorajador. Eles dizem: a terra é boa, a terra é fértil, a terra produz leite, produz mel, mas há uma grande dificuldade. E como nós temos dificuldades de achar que os problemas são maiores do que a bênção que Deus tem para nós. Eles relatam: a terra tem tudo isso, mas naquele lugar existe gigantes. Moisés está olhando e escutando esses relatos, e Caleb e Josué se coloca adiante e diz: é verdade, a terra tem gigantes e homens fortes. Quando olhamos para eles, nós enxergamos a nossa incapacidade. Mas tem um grande detalhe: embora eles sejam fortes, embora eles sejam astutos, a mão de Deus está em nosso favor. Ainda bem que você deu um glória nessa noite, porque talvez o que você esteja enfrentando seja maior do que a tua estrutura, seja maior do que aquilo que você possa imaginar. Talvez você está dizendo: a concorrência é grande, a dificuldade tem sido grande, mas há uma promessa: a mão de Deus está em teu favor. Josué, ele traz uma palavra de ânimo para o líder. Quantas das vezes, em meio a tantos olhares, ou melhor, quantas das vezes a maioria enxerga o que a minoria não vê? Quantas das vezes nós recuamos diante das promessas do Pai Todo-Poderoso, porque a maioria diz: não vai dar. E nós esquecemos que nós não estamos debaixo de não vai dar, nós estamos debaixo de uma promessa. E o nosso Deus é um Deus que Ele não brinca com as suas promessas. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Josué está caminhando, e está caminhando com Moisés, com homens, e ele está permitindo ser liderado. Eu não sei quem são seus amigos, eu não sei com quem você anda, mas eu procuro todos os dias andar com pessoas melhores do que eu. Quando eu digo melhores, eu não digo financeiramente, eu digo com maturidade espiritual melhor do que a minha. Pessoas que já enfrentaram batalhas, já enfrentaram guerras, e hoje eu vejo como vitorioso. Eu olho para a Belinha, bem mais jovem do que eu, e eu falei para a Belinha: Belinha, não desiste, porque você é a força para eu continuar. Talvez você vai dizer: como assim, pastora? Belinha, desculpa, mas eu não estou expondo você não, eu estou expondo eu mesma. Eu sou uma mulher divorciada, sou uma mulher que passei pela dor do repúdio, e pasme, eu tenho 60 anos de idade. Quando eu olhei para a dor do abandono, quando eu olhei para a dor do esquecimento de uma família que eu chamava de mãe, de pai, porque sogra e sogro passam a ser mãe e pai, eu falei: acabou.
Assim também foi Josué quando Moisés morreu. A Bíblia diz que Josué está sentado, ou o meu Josué, pastor, porque o senhor é teológico, eu não sou. O meu Josué está encostado numa montanha, e eu vejo Josué chorando e dizendo: Moisés morreu. Quantas das vezes eu disse: acabou. Acabou, porque o forte mesmo era ele que foi, quem ficou sou eu que sou fraca. E aí Deus estava dizendo: eu não fiz uma promessa para você, Sandra, que eu estaria contigo todos os dias da sua vida. Essa promessa está em mim, essa promessa está sobre você, essa promessa está sobre a igreja do Senhor. Pode todos morrerem, nos abandonarem, nos deixarem, mas a promessa, ela continua de pé. Ah, você pode aplaudir a Ele. Se eu desistir, se você desistir, nós vamos mostrar para muitos que nós não acreditamos na promessa. Ah, põe a mão no teu coração e fala: eu não posso, eu não tenho direito de desistir. Eu vejo Moisés, que no meio da problemática dos gigantes, ele coloca uma visão de ousadia, e ele diz: o povo é forte. Porque tem hora que a gente olha para o nosso adversário e fala: meu Deus, onde eles arrumam tanta força assim? A vontade é deitar. Eu não como mais bolacha negresco, comer o kiwi e ficar quietinho. Eu vou contar depois disso aí também. Josué está olhando, ele olha para o povo e trabalhar, seja na igreja, seja na empresa, seja dentro da nossa casa, nós encontramos dificuldades de lidar com pessoas. É porque cada um tem um perfil. Até mesmo dentro da nossa casa, nós temos pessoas que têm outros pensamentos, que têm outras ideias. Eu tenho um filho maravilhoso, mas ele é um furacão, um menino determinado. Ele arrasta a multidão. Se ele não arrastar a multidão, ele enfia no saco e empurra a multidão, mas que ele leva, ele leva. Eu já sou aquela que falo: Jonatas, vamos devagar, tenha cautela. E aí tem hora que ele fica bravo e fala: mãe, a senhora é muito medrosa. Mas é porque eu já pisei em lugares que ele nunca pisou ainda. Josué está parado, e não é só o medo. Josué está dizendo: como que eu vou fazer agora sem Moisés? Como eu vou dar continuidade para conduzir esse povo à terra prometida? Ele não coloca defeitos ou erros nas pessoas, ele aponta a ele mesmo, dizendo: eu estou com medo, eu estou preocupado. E Deus vem com uma linha direta: seja. Sabe o que Deus estava dizendo? Você não é, mas seja. Não, nós sabemos que somos fracos, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos limitados, mas aí Deus vem com uma palavra poderosa: haja, seja como você fosse forte e corajoso. Sabe o que Deus está dizendo? No seu momento de fraqueza, dobre os seus joelhos e diga: Deus, eu não posso, mas o Deus que me chamou me fortalece para que eu alcance. O Deus que me chamou me fortalece para que eu seja, e através do seja de Deus eu posso todas as coisas. Josué, ele está orando e buscando respostas. Deus nunca vai nos deixar sem respostas. Deus nunca vai nos deixar sem direção. Eu estava agora no mês de dezembro, na última sessão no Legislativo, dia da Bíblia, e eu falei para Deus: o que faço? Me deu uma estratégia. Evangelizo, saio pelas ruas, entrego Bíblia, escolho um grupo específico. E Deus falou: faz aqui na Câmara Municipal de São Paulo, uma cidade metropolitana.
vereadores. Eu venho do interior como vereadora também. Lá no interior a gente discute buraco, discute lâmpada, lombada. De repente eu chego em São Paulo, nem de lombada eles falam, eles estão falando de Trump. Eu falei, Deus falou, leva a Bíblia. E eu falei, Deus, tá bom. Falei, vai ter o dia da Bíblia. Fui atrás do museu da Bíblia, chamei um moço que já escreveu não sei quantas vezes a Bíblia, e ele doou as Bíblias para mim dar para as pessoas. E é lógico que a primeira coisa que veio é o medo. Eu falei, Deus, e se não vier ninguém? E se vier aquela história de que o país é laico só para o nosso lado, né? Porque pode bater tambor, pode fazer meditação, só não pode ler a Bíblia. Eu falei, ajuda eu. De repente eu vi aquela casa cheia de homens e mulheres de Deus, de homens e mulheres não só de uma mesma religião, mas de uma fé que remove montanhas. E eu falei para Deus, olhando ali, eu convidei o pastor Adson Belo para pregar a palavra. E quando o pastor Adson Belo entrou dentro do meu gabinete, ele disse assim para mim: se você não mudar o rumo, não fugir do seu destino e não perder a tua identidade, você vai chegar aonde Deus te prometeu. Ei, eu estou dizendo para você, não mude o rumo, não desvie do teu destino, não mude a sua identidade. Deus já tinha dito a Josué, não tem outro lugar, você é o substituto de Moisés. Deus não estava pedindo, seja clone de Moisés, imite a Moisés. Ele estava dizendo, é com você, do jeito que você é você quem eu vou usar. Josué, ele começa a apresentar dificuldades. Diga, apresentar dificuldades. O Senhor diz assim para ele, ó, eu não vou te deixar. Você está sentindo sozinho por quê? Sendo que Deus já garantiu, eu não vou te deixar. Em Isaías ele diz, se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Ei, só porque passou por um desemprego, porque passou por um câncer, porque passou por uma mudança de cidade, você está dizendo, Deus, eu estou sozinho. Querido, eu vim aqui para lembrar você, Ele não vai te deixar. Ele diz aqui, ó, ninguém poderá resistir a você, ninguém poderá parar. É forte isso, né? Ninguém poderá parar você. Sabe qual é o seu pior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Nós mesmos. Às vezes nós atribuímos as nossas dores, as nossas perdas, os nossos fracassos, e dizemos, foi Satanás. Mas a verdade é eu que decido o que eu quero viver. Se eu quero viver o decreto do inferno, ou se eu quero viver a benevolência do Senhor. Durante algum tempo da minha vida, eu joguei meus lixos emocionais em pessoas. Joguei meus lixos emocionais, pastora Beta, na comida. Eu cheguei a pesar 115 quilos. Eu acordava de madrugada, coração cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Ali eu tinha coragem, tem que ser corajoso, de fazer virado de feijão, fritar um ovo de madrugada, tem que ter coragem. Sentar e ficar chorando, porque eu sou dessas, eu choro e como, chorando e comendo, chorando e comendo. Um dia, eu não sou muito de ir em loja, eu sou daquelas sacoleiras, eu amo sacoleira. Cada um tem o seu jeito de ser. Eu ligo para a loja que já está acostumado comigo e falo, manda roupa. E a moça mandou uma calça assim, ó. E eu falei, nossa, essa moça está exagerada, hein? Que calça enorme. E quando eu fui colocar, a calça não entrou. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo comigo?
Aonde é que eu estou jogando os meus traumas? Aonde é que eu estou lançando os meus problemas? Tem pessoas que escondem os seus problemas na multidão de tarefas, sempre ocupado, sempre correndo, sempre envolvido em atividades, e eu estava me escondendo na minha alimentação. Aí no ano passado, que parece longe, mas foi logo ali, teve a marcha para Jesus, e eu cheguei lá toda linda de calça, com brilho marrom, a camiseta da marcha, e eu tenho amizade com a bispa, estive aqui com a Fê, e aí a bispa veio perto de mim dançando, haja o que houver, venha o que vier, e ela disse assim: você tem uma palavra linda, Deus vai te usar muito ainda nessa terra, mas primeiro cuide da sua saúde. Você não vai aguentar chegar lá com esses 115 quilos. Eu olhei para a bispa e falei: ela está chamando de gorda. E confesso que eu senti até meio ofendida. Eu falei: nossa. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar aqui, para vir aqui, é o tal de segura no braço para não cair, para subir uma escada, para pôr uma roupa, nada fica bom. E eu olhei para essa palavra, e Deus dizendo para Josué: é você que tem que decidir ter ânimo, é você que tem que decidir ter postura, é você que tem que decidir até onde você vai alcançar. Eu já tenho rumo, eu já trilhei o destino, mas agora é você quem decide. É noite de decisão, é noite onde Deus nos pega, dizendo: eu vou te dar estrutura, mas só se você quiser. Deus não força. Deus, Ele está dizendo: eu vou fazer você herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Olha que promessa. Eu tenho, não vou falar eu tive, porque dói demais falar eu tive. Eu tenho uma mãe que dormiu no Senhor, serva, uma mulher que me ensinou a guerrear as minhas batalhas em silêncio. Quando ela veio a falecer há 9 anos atrás, o silêncio quase me levou à queda. Não estou falando de desviar, porque desviar tem que ser muito forte para desviar, gente. Porque eu penso: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? A pior coisa que tem é quando você está dentro da igreja e se não reconhece mais aquele lugar. Teu coração está partido, teu coração está dividido. Você está dizendo: Deus foi injusto comigo, porque levou minha mãe, levou meu pai, porque fez isso, porque fez aquilo, como que só nós tivéssemos passado por essa dor. E aí Deus está dizendo para Josué: a promessa que eu tenho para você, ainda que os seus pais tenham falecido, ela continua de pé. Eu começo a olhar Josué, trazendo à memória o que Deus já tinha falado aos seus familiares. E Josué estava lembrando: o que Deus prometeu para os meus pais não está jogado no universo, é eu quem vou viver. Não levanta a mão para cima, porque eu quero profetizar para você. A promessa que Deus fez à tua família, a promessa que Deus fez aos teus ancestrais, não morreu, ela continua de pé por causa de você. Alamaio, Elebaia Tolde, Elidefaz. Ele diz: assim como eu estive com Moisés. A gente pode melhorar. Assim como eu estive com seu pai, assim como eu estive com a sua mãe, agora o negócio é com você. Fica de pé um pouquinho, moço bonito. É duro quando todo mundo é bonito, né? Daí todo mundo põe a mão. Elebaia Torre, Elio defai que ni reface. Josué precisava ter ousadia para poder seguir o legado de Moisés.
Porque o mais importante não é fazer, é ter alguém que dê continuidade àquilo que nós fazemos. Enquanto eu olho para ti, eu vejo Deus colocando uma coroa de império. E ele diz: é príncipe. Tu não é qualquer um, tu foi escolhido para fazer parte do reino. E há momentos que tu olha e diz: como? E o Eterno está dizendo: foi deixado legado, foi deixado destino, foi deixado identidade. Toma posse daquilo que é teu e não se curva no meio do caminho, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está instruindo, Ele está dizendo: seja ousado. A ousadia faz com que nós paramos de olhar para a dificuldade e nos envolve para a disposição. Aquele que é ousado, ele não fica atrofiado diante das ruínas, mas ele se envolve a estar disposto para viver o projeto que Deus colocou na mão dele. Tem alguém disposto aqui nessa noite? Tem alguém decidido nessa noite dizendo: eu não vou ficar emaranhado no meio das dores do meu passado, eu não vou ficar preso nos traumas da minha vida. Eu peço hoje uma visão de ousadia, uma disposição de tomar iniciativas arriscadas para viver o sucesso que Deus delegou para a minha vida. Tome iniciativas. Fica de pé, príncipe de terno gelo. Relebai choniha, relebai que olderai ochoi, relidefobia. Josué, ele não tinha mais mentor, ele já não era mais submisso à liderança de Moisés, ele era sucessor. Aí, nessa sucessão, ele precisava tomar iniciativa. Por que tu está parado? O que tem te limitado? O que é o medo? Sendo que tu já passou pela dor da falência, pela dor de perdas, e agora Deus falou: chegou a hora de você tomar atitudes arriscadas. O ano de 2026 será o ano da continuidade daquilo que Deus prometeu para a tua história. O Senhor te enche hoje de coragem, de dinâmica, dizendo: tome, ainda que aos teus olhos sejam tentativas arriscadas, vai em frente, porque eu sou contigo. Não seja considerado incompleto por falta de ousadia. Não seja considerado imaturo por medo de tomar decisões arriscadas. A maioria que está aqui sabe que eu tive o privilégio de, no ano de 2017, no início do ano de 2017, entre março, abril, eu participei do Meet, feito pela anfitriã Beta. Diante daquele Meet, veio várias palavras proféticas. Veio a neurocientista Rosana Alves. Veio a Dave, que eu não sei falar inglês, então não vou nem, vai ficar só no Dave. Veio ela, veio Beta, veio. E para cada um que vinha, eu estava como um passarinho com a boquinha aberta, esperando uma resposta de vitória. E aí Deus usa o pastor dessa igreja, e ele diz assim: vai passar por aflição sim,
vai morrer sim, mas o que é teu não morre do teu colo. Naquela hora eu olhei para o pastor José e pensei: o que é que está no meu colo? Porque o que eu olhava era o meu ministério, a igreja que eu pastoreava, a pessoa no físico que estava comigo. E aí quando eu chego de volta para minha casa, não tem nada. Eu falei assim: o pastor José estava motivado, olha aqui, foi embora, levou móveis, perdi a igreja. E aí eu entendi que eu poderia ter perdido tudo, assim como eu perdi, só não poderia ter perdido a presença, porque a presença me levaria ao meu destino. Talvez você chegou aqui contando de uma rota aonde você está perdendo, mas se você não perder a presença de Deus, essa presença vai te levar ao teu destino. Josué precisou tomar decisões arriscadas. O ano passado, o ano retrasado, eu estava numa jornada bem sucedida no interior, vereadora da cidade e com 67% nas pesquisas para ser a futura prefeita. E eu falei: tá bom, vamos para cima. E Deus falou para mim: não é esse o lugar que eu tenho para você. Eu falei: Deus, então o senhor quer que eu continue vereador aqui em Boituva? Aí Deus usou uma pessoa e disse assim: pastor, eu não vejo mais a senhora sentada na cadeira de vereadora aqui em Boituva. Eu falei: tá, Deus não quer o prefeito, Deus não quer vereadora, ministério. A gente quer ajudar Deus nas suas revelações, né? E aí eu falei: vou abrir uma igreja, como se fosse abrir o mercado, porque a igreja não se abre, a igreja nasce. Nasce de dor, nasce de lágrimas, nasce de renúncia. Ah, querido, talvez você está aqui dizendo: não vejo a hora de eu ter meu ministério. Está disposto a renunciar, está disposto a chorar, está disposto a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. E aí Deus, bondoso, porque Deus é bondoso comigo, diga: Deus é bondoso. Ele falou claro para mim, pastora Beta: se você abrir uma igreja na sua cidade, será a maior igreja dessa cidade, mas eu não estarei contigo. Agora, se você continuar nesse destino, eu tenho você como o ex-endemoniado de Gadareno. Vá na frente, salve almas, e eu chego e transformo vidas. A lágrima desceu dos meus olhos, porque a itinerância não era um lugar, ou não é, um lugar confortável para mim. Porque muitas vezes a gente está pregando, a gente olha e fala: meu Deus, olha como aquele é grande, olha como aquele é mais inteligente, olha como Deus está dizendo: tem um rumo, tem um destino, tem um chamado. O Senhor não está preocupado com o tamanho do seu chamado, com o tamanho da sua qualificação a gente tem que buscar, mas o Senhor não está preocupado com a sua qualificação. Ele quer saber a sua dedicação no destino onde Ele te colocou. Eu precisei olhar para todas aquelas mensagens, aqueles quebra-cabeças sublinhares que o Senhor estava me dando, e falei para Deus: me dá uma direção. E Deus olhou para mim tranquilo e mostrou a bandeira de São Paulo. Eu falei: será que é para mim morar em São Paulo? Lembrei do meu filho, um filho que eu tive quando eu estava ainda fora dos caminhos do Senhor. Hoje ele está com 40 anos, eu acho que eu já falei dele aqui. E eu falei: e agora que está tudo tão bem, eu e ele, porque estava ruim. Meu filho passou pela bebida, pela prostituição, por caminhos errados, e aquela hora estava bom, estava gostoso de andar junto, estava gostoso de caminhar lado a lado, adorando a Deus junto, servindo a Deus junto. Eu falei: agora que está tudo bem, o Senhor vai... não, é a hora que está tudo bem que Deus vem e mexe o açúcar e fala: aqui não é o lugar seu. Deus está tirando pessoas da área de conforto. Deus está dizendo: peraí, vamos dar uma mexidinha nesse açúcar. Eu falei: Deus, agora? E Deus falou: agora. Arrumei minhas coisas e, pasme, pela primeira vez na minha vida, uma mudança pequena. Sabe, eu gostava, e essa mensagem é para você. Eu gostava, João, né?
Eu gostava, João, de pregar que o povo, quando saiu do Egito, quando Deus tirou eles de lá, eles saíram com ouro, com prata, com seda. Eu gostava de dizer que aquele povo, ele não saiu vulnerável, ele saiu com dinheiro o suficiente para dar continuidade ao projeto. Só que enquanto eu estou olhando para você, o Eterno manda eu dizer assim: diga a ele que eu sou dono do ouro e da prata. Não é nada sobre Egito, não é nada sobre pecado, é sobre herança, sobre promessa. A minha perna treme, porque eu sei, filho, de quem você é. Eu sei a responsabilidade que você já tem e carrega. Mas eu vejo o passaporte na tua mão. Eu vejo coisa grande do exterior acontecendo na tua história. Labaço, que baite oni reface. Sabe quando parece que o Brasil é pequeno e Deus está dizendo: tu vai pisar onde teu pai não pisou, tu vai andar onde tua mãe não pisou. Família da fé, através de você será conhecida aonde os teus ancestrais. É que quando você olha, tu diz: não tem ouro, não tem prata, não tem seda. E o Eterno diz: eu não te chamei para pedir emprestado, eu te chamei para viver as riquezas encobertas. Aplaude a Deus aí, porque eu sinto a presença dele. A lei de Deus é que nós tenhamos coragem. Diga: a lei de Deus é que sejamos corajosos. Não é fácil ser corajoso. Um líder como Josué, ele precisava desvencilhar, oh meu Deus, e gerar uma expectativa no povo. Você está pronto a ser um gerador de expectativa no coração das pessoas? Porque onde não há expectativa, não há sonhos. Aonde não há expectativas, não há projetos. Aonde não há expectativa, não há o mover e o agir de Deus na nossa vida. Crie expectativas, sonhe alto. O mesmo trabalho que dá para fracassar é o mesmo trabalho que dá para vencer. Então, se é para ter trabalho, que seja para ser um trabalho de vitória, que seja para ser um trabalho de conquista, que seja para ser um trabalho que possa se tornar testemunha aqui na terra. Quando Deus começou a entregar, assim como entregou para Josué meu ministério, a minha história não condizia com aquilo que eu estava vivendo. Eu morava numa casa de 2,5 cômodos. Eu falo 3, mas o terceiro não dá para contar. 2,5 cômodos. Uma casa escura. Uma casa que, quando eu entrava, ela minava as minhas forças. Não, você já entrou em ambientes que, quando você chega, você tem coragem de não fazer nada? Até o nada é muito. Eu chegava em casa, parece que o único rumo que eu achava era a minha cama. Eu não tinha vontade de fazer uma comida. Eu não tinha vontade de fazer um bordado. Eu amo bordar, eu sou talentosa. Eu amo bordar, eu amo Bobbie Goods, pintar. Eu gosto dessas coisas. Eu pego o Bobbie Goods e fico pintando. Eu estou até fazendo a Sandrinha para pintar o livrinho comigo lá. Vocês capricham nas pinturas. Eu gosto disso. Eu gosto de conversar. Sou brincalhona. Mas quando eu entrava naquele ambiente, parece que aquela mulher extrovertida, ousada, dinâmica, morria. O que tinha lá, pastora? Nada. Opressão. Talvez, eu falei numa pregação aqui que quem vive na sujeira, ela está presa, acorrentada a espíritos malignos.
E aí algumas pessoas vieram conjecturando a respeito da depressão. A mensagem que eu estava pregando é sobre libertação. E quando nós estamos em ambientes escuros, sujos, e até mesmo sem forças para reorganizar ali, a primeira porta de entrada é o nosso adversário. É certo que não tem como eu brigar com a depressão. Eu conheço pessoas que têm depressão e fazem tudo. Trabalham, andam, comem, bebem, vivem bem. Só quando chega a noite, desce, ou chega, não sei que nome eu vou dar, chique aí, não sei. Desce, não sei. Vamos usar desce, mas deve ter um nome mais chique. É tocada pelo espanto noturno. Você já ouviu o espanto noturno? Passa o dia inteiro bem quando está dia, está claro. Mas quando vai dando 6 horas, a pessoa vai se sentindo apática. A depressão vai tomando forças dela. Quando eu falei de sujeira, eu falei de atos demoníacos mesmo. É o diabo que quer ver você acorrentado na sujeira da vida, que quer ver você desanimado, sem poder dar fruto no lugar onde Deus te colocou. Deus me faz um chamado. Eu dentro daquela casa, eu não tinha criatividade, eu não tinha ousadia. E aí as pessoas, eu sempre tive uma dificuldade, e não vou negar para ninguém, um complexo de inferioridade. Eu nasci numa casa vulnerável. Eu nasci num lugar onde diziam, você não vale nada. Eu nasci pedindo. Então eu tive que passar em terapeutas. Eu tive que aprender, não foi amar os outros, eu tive que aprender a me amar. Eu tive que aprender a receber presentes, porque eu achava que presentes e bondades era só por mérito, e hoje eu entendo que é pela graça. Ei, querido, aprenda a ser gentil e aprenda a receber gentilezas. Eu lembro que a primeira vez que a pastora Beta mandou um encarte das lamparinas dentro da minha casa, eu quase morri. Falei, meu Deus, o que essa mulher está pensando? Onde que eu vou pôr isso? Fiquei olhando para os móveis da minha casa. Eu falei, Marinho do céu, o que a pastora Beta pensa? Eu não tenho nem casa para pendurar essa lamparina. E aí a Marina falou, não é por merecimento, é por graça. Aí eu dobrei meu joelho e chorei. Aquela lamparina está lá na minha sala. Todas as vezes que eu olho, eu falo, a minha lamparina precisa estar acesa. Não é porque eu mereço, é porque a graça me alcançou. E diante daquela casa, eu com aquele complexo de inferioridade, Deus começou a levar pessoas que eu achava importante. Ou não vou falar importante, vou melhorar. Pessoas que eu admiro. Começou a levar alguns pregadores que tem nome. Tem pregador que tem nome, não tem? Começou a levar. E eu falava, Deus, o chamado não está combinando com quem vem vindo aqui em casa. 3 cômodos, Senhor, 2 cadeiras quebradas, prato trincado. Me ajuda a sair disso. A minha mentalidade, ela era escassa. Eu achava que eu não tinha como viver o melhor de Deus na terra, por conta de perdas. Eu achava que a promessa estava em Moisés e jamais poderia chegar em mim. Um dia Deus falou, muda a sua mente, filha, porque se você mudar a sua mente, tudo muda. Essa moça de blusa caqui, marrom claro, fica de pé. Se você mudar a sua mente, tudo muda. Eu tinha medo de sonhar, porque cada vez que eu sonhava, eu já tinha a certeza de que ia dar errado. Então eu comecei a viver no automático de Deus. Levanta de manhã, trabalha de noite, prega, dorme, levanta. Ei, o amor de Deus tira fora, lança fora todo medo do nosso coração. Hoje Deus vem te visitar dizendo, você nasceu para dar certo, você não nasceu para ser fracasso. Eu te chamei pelo nome e digo hoje, seja forte, seja corajosa, porque eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo por onde andar. Eu precisei voltar a sonhar. Eu entendo que quem é corajoso sonha.
Fica uma reflexão aí, quem é corajoso sonha. Se você parou de chorar, de sonhar, é porque você está fracassado. Você está com a mente atrofiada. Você está limitado. Diga, quem é corajoso, ele sonha. Eu comecei a sonhar. Eu posso ter uma vida melhor. Você me dá mais 5 minutinhos que eu passei. Posso ter uma vida melhor. Eu sabia que eu olhando para mim, humanamente falando, não dava. Mas Deus falou, se você sonhar. Sonhei de uma casa de 3 cômodos, suja, feia, acabada. Eu saí procurar uma casa. Não pensei em condomínio, não pensei em nada disso. Eu olhei o portão da casa, falei, ai que portão lindo, é aqui que eu quero morar. Fui pela fachada. Eu costumo dizer que nós, mulher, quando vamos comprar carro, a gente não quer nem saber se tem volante. O que importa é a cor. Não é? Já vocês que são casados, quando vai levar a esposa, fala, você gostou bem? Eu queria um bege, eu queria um vermelho, não é isso que a esposa fala? Fica de pé um pouquinho, querida. Relemaia Torre. E eu olhava para aquele portão, e aquele portão era maior do que a minha casa. E ela automaticamente, que quando eu olhava para o portão, olhava para a minha casa, eu olhava para mim. E eu me via tão pequenininha, eu me via tão sem expectativa, tão sem esperança, que nada que falassem para mim fazia com que eu me posicionasse como uma mulher vitoriosa. O Eterno hoje está te abraçando de uma forma diferente. Uma forma que eu vejo Deus quebrando os teus ossos para te fazer de novo. Porque não é só uma cura física, mas é uma cura emocional que Ele também precisa liberar para a tua história. Porque quando tu olha, você vê incapacidade, vê limites, vê barreiras, e não consegue olhar para frente, para o alvo que é Cristo, dizendo, Ele já escreveu a minha história. Quando o profeta ou alguma leitura do teu presente ou do teu futuro vem até você, você pega a âncora do passado e se afunda de novo, dizendo, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu perdi. Aí Deus está dizendo, solta a âncora, porque eu quero fazer você subir de nível, diz o Senhor. Fica de pé. Não a de vestida de blusa bege. Relebai a torre. Relebai chonirefase. Eu ia naquela casa, eu apertava o meu óculos, eu apertava meu celular, minha toalhinha, e eu dizia, eu quero morar aí, Deus. Quando eu fui ver o preço da casa, o meu salário não pagava casa, nem aluguel, não pagava nada. Mas eu me dei o direito de sonhar. Eu me dei o direito de entrar dentro da casa, porque estava aluga-se. Eu fiz a visitação. Falei, eu quero visitar. Eu olhei, sondei todo o ambiente. Eu vi detalhes. Eu senti o cheiro dos móveis novos daquela casa, porque eram móveis planejados. Eu vi aqueles pisos de porcelanato. E nunca mais, eu estou contando hoje, eu não moro mais nessa casa, mas nunca mais eu esqueci dessa casa. Eu paro e dou risada, porque nessa casa, a piscina, é absurdo. A piscina tinha um telhado que abria e fechava com controle remoto. Isso é extravagância já. Sabe o que eu estou falando para você? O extravagante de Deus está chegando para você. Relebai choniha. Releia só de que refaz. É que você costumou viver no natural, e no natural nós não conseguimos viver milagres. Deus está dizendo, comece a sonhar para que a extravagância do céu te alcance. Comece a tomar iniciativas de ousadia, se arrisque para viver aquilo que Deus tem para você. Quando eu olhei para casa, eu sabia que eu não podia,
mas eu arrisquei falar com o dono, eu arrisquei entrar dentro da casa, e Deus disse assim: se você quer, é isso que eu vou te dar. O Eterno está dizendo: sou eu que já dei o sonho, sou eu que já dei o projeto, sou eu que já dei o nome, agora basta você projetar. Josué, assim como Josué, todos nós temos as nossas nações, todos nós temos nações cananeias para vencer, às vezes no físico, às vezes na mente, mas também é fundamental que diante dessas nações contrárias que estão sobre nós, ou em nós venhamos ter um espírito de liderança sobre as nossas emoções. Ei, Josué, toma aquilo que lhe é proposto como líder, e como líder, ele começa a conduzir o povo. Sabe por quê? Ele sabia o rumo, e Deus estava direcionando ele para o destino. Você sabe o rumo, você sabe para onde iremos nós, para a direita ou para a esquerda? O rumo Deus já te deu, agora toma posse do seu destino. Josué está levando as pessoas para a terra prometida. Os obstáculos estão chegando, e o pastor que ministrou um pouco diante de mim, ele disse a respeito da memória. A Bíblia diz que Josué, quando coloca o povo para atravessar o Jordão, ele convoca 12 para carregar pedras, para que aquelas pedras simbolizem a grande vitória que Deus deu àquela nação. Ei, o que você está carregando não é para a sua depressão, não é para a sua atrofia ministerial ou espiritual, é para que você traga a memória que Deus já te deu grandes vitórias. Não, talvez você está olhando para os pesos da pedra e está dizendo: Senhor, eu fracassei quando eu desisti do grupo de louvor, eu fracassei quando eu saí da liderança das crianças. O Eterno está dizendo: não, traga a memória que você tentou, porque eu penso que é ser bom. Eu penso, às vezes as pessoas julgam Pedro porque ele afundou, mas como homem, ele foi o único que andou. Ei, tem pessoas que só sabem olhar o fracasso. Está na hora de você olhar para a sua vitória. Você ponha de pé. Pedras que traz ao memorial aquilo que Deus já garantiu que vai fazer. Josué, quando olha o Jordão, eu creio que a memória dele, memória fotográfica, faz ele lembrar de Deus abrindo o Mar Vermelho. Qual é a memória da maior vitória que Deus deu para a tua vida? Quando eu quero desistir, quando eu quero parar. Você quer, pastor? Às vezes eu lembro que eu venci o alcoolismo, que eu venci a prostituição, que eu venci a dor do abandono, a rejeição, o repúdio. E aí eu pego as pedras, ou a pedra que era para me ferir, e eu trago a memória, dizendo que era para ser derrota, me tornou vitoriosa. A palavra que eu tenho que deixar aqui nessa noite é: seja forte. Não, está tremendo, mas vai. Está com medo, mas vai. A barriga gela, mas vai. Porque a ordem de Deus é: seja, haja, se ponha como forte e corajoso, porque o resto eu garanto que eu estarei com você. Eu vi o pastor colher uma oferta e dízimos naturais. Josué está chamando os 12 espias para pegar as pedras. E com todo respeito, que hoje você é seu pai aqui, Josué estava pegando os espias. A Beta mas eu vou trazer você, pegando os espias e dizendo: vocês têm força para carregar essa pedra, porque Deus nunca escolhe o fraco. Se Deus escolheu você,
é porque você é forte. Não, às vezes a gente fala, eu sou fraco, Deus fala, não, fraco é galinha de Angola. Eu escolhi você, você é forte. E eu quero convidar os carregadores de pedras, aqueles que entenderam que janeiro é um mês aonde nós temos que lutar com a nossa saúde mental. É onde nós começamos a ver o reflexo daquilo que nós fizemos o ano inteiro de 2025 e não deu certo. E aí nós queremos desistir de 2026. Eu estou na vida pública, e na vida pública agora, dia 21, eu vou ter que falar a respeito de saúde mental. E eu falei, Deus, o que eu vou falar sobre saúde mental? E comecei a estudar. Minha tia, eu tenho uma tia na cidade de Porto Feliz, ela me ligou e ela falou assim, eu achei algumas fotos suas aqui, Sandra. Eu falei, tia, foto do quê? Ela falou, você lembra quando seu pai foi internado no Teixeira Lima? No hospício. Naquela época tinha hospício. Eu tenho a foto do seu pai amarrado na camisa de força e você ajoelhada segurando nele. Eu tenho a foto da sua mãe puxando você e você segurando no teu pai, como que se não quisesse largar. Deus estava trazendo a memória afetiva, dizendo, você já passou por lá, a sua casa já passou por essa história, você tem experiência para contar. Talvez hoje você chegou aqui dizendo, porque eu fiz aquela viagem, porque não sei o que, porque agora chegou IPTU, chegou IPVA, chegou não sei o que, e o inimigo querendo mexer com as tuas emoções, dizendo, janeiro eu já entrei no fracasso. Hoje eu fiz uma brincadeirinha com o moço que estava conversando com o síndico do prédio. Ele me viu algumas vezes na academia e eu falei para ele, eu fugi, né? Ele falou assim, tô vendo, percebi. Eu falei, é que esse restinho de ano não dá mais nada, falta só 11 meses. É porque a gente acredita que quando a gente para, não tem como recomeçar. Recomece. Quem morreu foi Moisés. A promessa está sobre você. Não, eu vou melhorar porque você não captou. Quem morreu foi apenas um homem, não a história de um povo, não a história de uma nação. Eu não disse que todos nós temos uma nação cananeia para vencer? E quando essa nação se apresenta sobre nós, nós temos que lutar com a liderança das nossas emoções. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui. Eu queria pedir um lençol, foi já? A maquininha, o QR Code. E que você consagre esse janeiro, dizendo, eu sou líder das minhas emoções.